Boa noite. Aqui quem fala é o pastor Hélio, né? E somos aqui da Igreja de Interlagos. E você é o nosso convidado aqui para participar desse momento tão bom conosco. Hoje é dia 30/6/2022. Hoje é uma quinta-feira e estamos aqui reunidos para a Escola da Doutrina Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a concepção de Jesus. Queridos, nós temos aqui o costume de estudar sempre a palavra de Deus e o que ela tem a nos ensinar. Esta escola da doutrina bíblica, ela tem como objetivo de preparar você com doutrinas bíblicas e não doutrinas de teologias. Então, prepare-se para anotar e fazer perguntas. Você pode fazê-las pelo e-mail faleconosco, igrejadeInterlagos.com.br, e aí nós vamos responder com bastante alegria. Nós temos um site que é o www.igrejadeInterlagos.com.br, onde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem também um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você pode participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Por enquanto, nós estamos fazendo os nossos cultos de maneira online, aqui nesse canal, né? Mas em breve nós vamos ter o nosso local. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. E seja bem-vindo, tá bom? Antes da gente continuar, queria fazer uma pequena oração. A irmã Eliette vai trazer a mensagem. Então, queria que você fechasse seus olhos e vamos abençoá-la. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, Senhor. O Senhor tem nos preparado, Pai, para levarmos adiante a Tua palavra. Vem com o Teu Espírito Santo nos abençoar e nos livrar de todo o mal. Jesus querido, eu peço que o Senhor abençoe a irmã Eliette, que o Senhor esteja com ela, abrindo a boca dela numa palavra excelente que possa acrescentar às nossas vidas. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Livra também do mal, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo. Eu quero dizer para os irmãos que esses cultos que estamos fazendo nas quintas-feiras, quinzenalmente, são cultos que estudam a personalidade de Deus, o modo de Deus agir, e é todo baseado em Bíblia, né? Não é em achismo, em revelação, em um anjo que desceu e falou com alguém, não, é simplesmente Bíblia, né? E o que a gente se depara? Que existiu um Deus no Velho Testamento, né? Narrado no Velho Testamento, um Deus cujo modo de agir se diferencia muito do modo de agir de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. E, nos aprofundando nesses estudos, fica claro, irmãos, na Bíblia, que não pode ser o mesmo, que Jeová não pode ser o Pai de Jesus, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nós somos baseados em centenas, irmãos, de passagens bíblicas que comprovam que Jesus é um Deus humilde, um Deus da paz, um Deus perdoador, um Deus que manda oferecer outra face. E Jeová, pelo contrário, Jeová é um Deus guerreiro, Jeová é um Deus que está nas trevas enquanto o Pai está na luz. Jeová é um Deus que deu uma lei para maldição e para julgamento e para a morte do homem. Jesus veio se sacrificar por nós e morrer por nós para cumprir essa lei maldita. Então, irmãos, são
várias situações, várias passagens que comprovam que o Deus do Velho Testamento era um, e o Deus apresentado, revelado por Jesus é outro, quando ele diz, eu vim revelar o Pai. Era um Deus que não era revelado. Quando a Bíblia mostra que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, quando Cristo não era manifestado, então não existia mediação. Então Moisés, ele não foi mediador, ou ele foi o mediador entre Jeová e os homens. Então, irmãos, são muitas evidências, né? E hoje nós vamos explanar um tema polêmico também. Todos os nossos temas de quinta-feira são temas polêmicos. Eu não quero que os irmãos que nunca se depararam com esses estudos que acreditem em mim. Não acreditem em mim. Vocês vão na Bíblia e comprovem na própria Bíblia o que eu vou falar para vocês. Né? Então, irmãos, eu acho que a gente tem que ter um espírito investigativo, um espírito de examinar as Escrituras. O próprio Jesus disse, examinai as Escrituras. Né? Ouça de tudo, retenha o que é bom. Então, a gente tem que ter um discernimento espiritual. Né? E se despir também, irmãos, de todo preconceito, né? Ah, não, foi ensinado assim, então é assim. Então, Jesus vem e destrói esse modo de pensar, né? Jesus, ele veio em novidades, trazendo novidade de vida. Né? Então, irmãos, eu vou falar hoje sobre a concepção de Jesus Cristo. Né? Então, em Lucas 1, até eu queria já que se o pastor fosse abrindo, em Lucas 1, no verso 26, a partir do 26, já descreve como foi o nascimento de Jesus. Né? Maria, ela também é chamada de Conceição. Né? Conceição quer dizer mais ou menos concepção. E concepção é como uma criança é concebida, né? Como a criança é gerada. Então, Maria, logicamente, quando ela gerou Jesus, e isso está escrito na Bíblia, ela era virgem. Né? Após o nascimento de Jesus, ela não foi mais virgem, porque ela conheceu José, né? Conheceu sexualmente o seu esposo, que ela estava desposada, e ela teve outros filhos, né? Que tem algumas passagens da Bíblia que fala sobre os outros filhos de Maria. Mas quando ela gerou Jesus, ela era virgem. Então, a concepção de Jesus ocorreu de uma maneira extraordinária, de uma maneira, vamos dizer assim, sobrenatural. Né? A concepção de Jesus ocorreu de uma maneira sobrenatural, porque ela ocorreu numa virgem sem o concurso de um homem. Né? Então, a gente vai ver aqui em Lucas 1, a partir do verso 26, como foi a concepção de Jesus. Mas a pergunta que eu quero responder hoje, irmãos, para os irmãos, qual foi a semente que gerou Jesus? Tá? Como eu disse, eu não quero que os irmãos me acreditem, mas eu quero que os irmãos ouçam de tudo e retenham o que é bom, e orem e peçam discernimento de Deus para pensar, nossa, mas será que é isso mesmo? Então começa a orar, começa a meditar na Bíblia, começa a pedir o discernimento de Deus, porque eu creio que esse estudo ele é muito interessante, irmãos, porque ele abre um leque para outros estudos. Né? Então vamos lá, Lucas 1, 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. É 6º mês do ano, tá? Uma cidade chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem cujo o nome era José, da casa de Davi.
E o nome da virgem era Maria. Quer dizer, ela estava desposada, quer dizer que ela estava prometida. Ela ainda não tinha se casado com ele, ainda não tinha se juntado com ele, né? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Verso 29. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Né? Maria estava sem saber o que estava acontecendo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Irmãos, primeira perguntinha. Jesus sentou no trono de Davi? Primeira pergunta, tá? Eu não vou responder, eu só vou fazer perguntas para vocês refletirem, tá? Verso 33. E reinará eternamente na casa de Jacó. Casa de Jacó eram os judeus, certo? Jesus reinou entre os judeus? Segunda pergunta, tá? E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Quer dizer, não conhece do ponto de vista íntimo, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Espera um pouco, irmãos, vamos raciocinar. Deus não é luz? E nele não há treva nenhuma? Que sombra é essa? Que Espírito Santo é esse que cobriu Maria com uma sombra e não com a sua luz? Tá? Eu não estou afirmando nada por enquanto, eu só estou querendo refletir junto com os irmãos sobre a concepção de Cristo, que aqui já tem 3 coisas que não se encaixam muito bem. Que ele ia sentar no trono de Davi, que ele ia reinar entre os judeus e que foi uma sombra que cobriu Maria. São coisas que não se encaixam muito bem com o Messias do Pai. Nós temos estudos, irmãos, no nosso site, o pastor acabou de falar que temos canal no YouTube e temos nosso site, Igreja de Interlagos, que fala sobre o Messias de Israel e o Messias do Pai, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos? Tem 3 informações aqui que não se encaixam muito bem, né? Bom, então, Maria recebeu a visita desse anjo, certo? E aquela sombra escura cobriu Maria, certo? E a Maria engravidou, virgem, tá? De uma maneira sobrenatural, daquele menino prodígio, né? Que iria se sentar, que tinha já promessas para aquele menino, né? Iria se sentar no trono de Davi, iria reinar sobre Israel, né? Se alguém gosta de Bíblia e estiver anotando, anote 1 João 1,5. Nós não vamos ler, irmãos, que esse estudo é bem longo, tá? Mas eu só vou falar, esse 1 João 1,5 fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, tá bom? Então, como eu disse, né? Se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, que Espírito Santo era aquele? Existe mais de um Espírito Santo? Tá? Perguntas, tá? Primeiro a gente faz as perguntas, depois a gente dá as respostas na medida do possível, né, irmãos? Então, a gente sabe uma outra coisa que eu queria refletir com vocês, irmãos. Jesus, ele não tem princípio de dias. Jesus é Deus. Então, Jesus é desde a eternidade. Não é que Jesus nasceu na eternidade, Jesus é, né? Jesus é desde a eternidade. Só que ele se despiu da sua divindade
para ele nascer, e a Bíblia fala que ele se fez carne entre nós, né? Então, existe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso Deus, né? E o Filho, Jesus, que é Deus também, se despiu da sua divindade e se fez carne no ventre de Maria, certo? Mas esse seria o princípio humano de Jesus, né? O princípio humano, da vida humana de Jesus, começou no ventre de Maria, certo? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que existe um princípio da nossa vida espiritual somente em Cristo, né? Nós nascemos, a nossa carne é dada por Jeová, que Jeová é o Deus de toda a carne. Mas, quando eu quero servir a Cristo, eu tenho que morrer, nascer de novo. E esse novo nascimento está baseado na cruz. Quando Cristo morre na cruz, eu consigo ter um novo nascimento. Quando Cristo morre na cruz, o mundo espiritual nasce. Então, o princípio de todas as coisas espirituais, e não das coisas concretas, irmãos, o princípio de todas as coisas espirituais tem um marco. Porque se Jesus não morresse na cruz, a gente não teria salvação. E para Deus, o que interessa, para Deus Pai, o que interessa é o mundo espiritual depois de Cristo. Por isso, que se alguém estiver anotando, anota Apocalipse 13:8, que também nós não vamos ler, que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Essa fundação do mundo é o mundo espiritual. Então, Cristo encarna no ventre de Maria, né? Se fez carne no ventre de Maria, e daí ele tem a vida dele, dos 30 anos, mais os 3 anos do seu ministério, e morre na cruz. Quando ele morre na cruz, isso garante que nós tenhamos vida espiritual. Se Cristo não morresse na cruz, nós não teríamos vida espiritual, porque Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa salvação devemos somente ao sacrifício de Cristo na cruz, porque todos nós estávamos condenados, né? Então, isso foi só um adendo para dizer: Cristo precisou de encarnar para que nós tenhamos salvação. E essa morte de Cristo foi o marco do início, tá? Eu falo encarnou, irmãos, porque Cristo está escrito na Bíblia, Cristo se fez carne entre nós, né? Então, eu volto de novo à pergunta: qual é aquele Espírito Santo que fecundou Maria? Tá? Voltando nessa pergunta, será que seria o Espírito Santo do Pai, ou será que seria o Espírito Santo de Jeová? Eu já falei que são entidades divinas diferentes, não pode ser o mesmo, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então a gente não pode pensar que Jeová é a mesma coisa do Pai, que depois que no Novo Testamento Jeová se transforma, o jeito dele se transforma, ele muda. Não, não existe isso, irmãos. Deus não muda, senão não é Deus, né? Então, o que a gente vê? Que o Espírito Santo de Jeová se manifestou muitas vezes no Velho Testamento. Eu vou dar 4 passagens, aí eu queria que o pastor abrisse, para a gente ver como foram marcantes as atuações do Espírito Santo de Jeová. A primeira é Isaías 63:10, Isaías 63:10, que fala de alguns atributos do Espírito Santo de Jeová. Lembra que o Espírito Santo do Pai só foi dado depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Que ele mesmo falou: se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá a vós. Então, Isaías 63:10 fala assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, né? Contristaram o Espírito Santo de Jeová. Por isso se lhes tornou em inimigo,
e ele mesmo, quer dizer, o Espírito Santo mesmo, pelejou contra eles. Então, o Espírito Santo de Jeová pode ser inimigo. Vamos ver um outro atributo do Espírito Santo de Jeová. Está em Jó 26:13. Tá? Aqui em Jó 26:13, se alguém estiver anotando, quiser anotar do lado Gênesis 3:1, porque tem uma ligação grande. Então, Jó 26:13 fala assim: e pelo seu espírito, né, pelo espírito de Jeová, ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, Jeová fez a serpente, e a serpente é a personificação de Satanás. Isso está em Gênesis 3:1, né, que ele formou a serpente que tentou Eva. Agora eu queria que o pastor abrisse em Juízes 9:23. Também interessante, um outro Espírito Santo, né, ou outro espírito da parte de Jeová, né? Então, Juízes 9:23. Então, Deus, Jeová, né, porque aqui está falando de Jeová, Velho Testamento, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram alevosamente contra Abimeleque, né? Então, o que a gente está vendo? Que Jeová envia mau espírito, né? É uma coisa assim esquisita, né? Como é que você pensa, nossa, Pai de amor, nossa, Jesus, será que Jesus enviaria um mau espírito para agir alevosamente? Alevosamente quer dizer de modo maldoso, de modo traidor contra alguém. Estranho, né, irmãos? Esse Espírito Santo de Jeová. E para terminar, 1 Reis 22:23, e desculpa, irmãos, que às vezes a gente repete alguns versículos, mas é necessário, senão a gente não consegue fechar um raciocínio, tá? 1 Reis 22:23. Agora, pois, eis que o Senhor Jeová pôs o espírito de mentira na boca dos profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, esse Espírito Santo de Jeová não tem nada a ver com o Espírito Santo do Pai, irmãos. Com o Espírito Santo Consolador. Por isso que eu digo, irmãos, há centenas de argumentos para sustentarmos que Jeová não tem nada a ver com Jesus. Então, esse Espírito Santo de Jeová, que atuava entre os homens antes do Pai mandar o Espírito Santo Consolador, né, age atualmente também. Não é só que Jesus veio e Jeová perdeu a sua atuação entre os homens. Não, Jeová está atuando, a lei de Jeová está atuando. Você só sai da maldição da lei de Jeová, você só sai das garras de Jeová, você só sai dessas maldições que Jeová manda quando você está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo concerto, não tem nada a ver com o concerto antigo, é um novo mandamento. Não tem nada a ver com o mandamento antigo, irmãos. Então, quem não está em Cristo está sob a égide, está subordinado a Jeová, né? Está subordinado a todas essas maldições de Jeová. Se alguém tiver dúvida sobre uma pergunta que eu fiz há 15 dias atrás, consulte lá os nossos vídeos, que a pergunta é: pode um servo de Jeová servir a Cristo? Que vocês vão ver o que eu disse lá, tá? Mas em resumo, eu já vou dizer, eu trouxe todos os argumentos lá, mas em resumo eu vou dizer: um servo de Jeová pode servir a Cristo se ele fizer as obras de Cristo. Né? Agora, se ele fizer as obras de Jeová, ele não vai servir a Cristo. Então, irmãos, em João 16:7, eu acho que é bom o pastor abrir, João 16:7, que está dizendo claramente que o Espírito Santo do Pai só esteve entre nós após a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo que agia antes de Jesus subir ao céu era o Espírito Santo de Jeová. Então, João 16:7 fala: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Jesus falando, convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo Consolador. É diferente do Espírito de Cristo, que agia nos profetas do Velho Testamento. O Espírito de Cristo quer dizer o modo de agir de Cristo, né? Então, irmãos, os irmãos viram claramente que existe uma diferença muito grande entre o Espírito Santo de Jeová e o Espírito Santo Pai, né? Então, voltamos à pergunta: que espírito fecundou Maria, né? Qual semente divina fecundou Maria? Uma pergunta para os irmãos: será que o Pai, Deus, que mora na luz inacessível, poderia criar um ser carnal, um ser de carne? Eu digo carnal não pecaminoso, carnal quer dizer físico, né? Com essa carne que nós temos, com nervos, tendões, músculos, sangue, ossos, né? Por que eu pergunto isso, irmãos? Se o Pai poderia criar um ser carnal, um ser de carne. Vou falar um ser de carne que vocês entendem melhor, né? Senão carnal fica parecendo que é coisa do pecado. O Pai não pode criar carne, porque simplesmente carne é corrupção. Por que eu digo que carne é corrupção? Porque a carne apodrece, a carne envelhece, a carne adoece, a carne se desfaz, a carne queima. A carne, ela é uma substância fugaz, né? Então, irmãos, em 1 Coríntios 15:50, que eu queria que o pastor abrisse também, mais uma razão porque o Pai não poderia criar carne, porque a carne e o sangue não pertencem ao reino de Deus, ela pertence ao reino aqui da terra, né? Tanto assim que quando nós morrermos, a nossa carne vai ser transformada, vai ser glorificada, senão a gente não entra lá. 1 Coríntios 15:50, a gente não entra lá no céu. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, carne, do jeito que é, do jeito que nós somos, não vai entrar. E graças a Deus por isso, irmãos, que a gente sofre muito, né, com essa história da carne ser... Tanto a carne é fraca para o pecado, como a carne é corruptível para a doença. O Pai não ia criar isso, realmente foi Jeová que criou a nossa carne. E quando entrarmos no céu, que vamos entrar corpo, alma e espírito lá no céu, o corpo vai ser glorificado, como foi glorificado o corpo de Jesus, né? Então, irmãos, o Pai jamais faria essa carne, né? Porque carne é corrupção. Só para vocês anotarem, quem estiver anotando, Jeremias 32:27, que fala que Jeová é o Deus de toda a carne, né? Então, agora eu queria que o pastor abrisse em João 1,14. Irmãos, vocês veem que aqui é só Bíblia. Nós somos, tudo que a gente fala o verso é tal, o versículo é tal. E nós não estamos tirando o contexto, irmãos. Porque são vários versículos, não é um só que eu pego para desenvolver um raciocínio, né? Isso aqui é um estudo da Bíblia, né? Então, João 1,14 fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, o verbo é Cristo. O verbo habitou entre nós. Ele não poderia habitar entre nós se ele não tivesse um jeito de nós o vermos e nós nos comunicarmos com ele. Né? Ele não podia se vir aqui no mundo como uma energia etérea. Não, Jesus se fez carne e habitou entre nós, né? Então, ele deixou sua glória, ele habitou corporalmente aqui, e o pastor Hélio tem feito estudos na terça-feira falando justamente isso que eu vou falar. Cristo se fez carne entre nós, sentindo as nossas fraquezas, sentindo as nossas dores, sentindo as nossas tentações, só que ele venceu todas essas tentações.
Ele venceu todas essas tentações, irmãos, porque ele teve uma condição, obediência, e não porque ele teve condição de divindade. Vocês entenderam a diferença? Porque ele quis nos deixar o exemplo. Se Cristo não caiu na tentação, não caiu no pecado, não caiu em fraquezas, é porque ele foi obediente ao Pai. Né? Porque se ele tivesse a condição de uma centelha divina dele, ia ser fácil. Então ele não ia experimentar as nossas dores. Né? Então ele teve a obediência. Né? Pela obediência ao Pai, ele venceu tudo isso. Né? Então, quando Cristo veio em carne, irmãos, ele cumpriu as regras da lei de Moisés. Toda vez que eu falar em lei, não é a lei humana do Código Penal brasileiro, não. Ou lá o Código Penal lá da Israel, não é. Ele veio cumprir a lei de Moisés. E ele cumpriu a lei de Moisés, e ele não teve pecado. E nunca ninguém tinha cumprido a lei de Moisés sem pecado. Né? E o que isso quer dizer? Que Jesus morreu na cruz sem pecado. Isso anula a lei, porque a lei era errada, ela condenou um inocente. E outra coisa, Jesus cumpriu a lei na cruz como um cordeiro imaculado que morreu por nós. Ele também está cumprindo a lei, por isso que a Bíblia fala que ele cumpriu a lei. Né? E aí vocês começam a entender. Por quê? Porque a lei de Jeová era uma lei sanguinária, é uma lei sanguinária, é uma lei que pede sacrifícios, que pede sacrifício de animais, que pede derramamento de sangue, como é imitada em muitos cultos não cristãos, né? Muitos cultos, maçonaria, esoterismos, macumbarias, tem muito sacrifícios de sangue, né? Como também a lei de Jeová, né? Só que a própria Bíblia está escrito que esses sacrifícios nunca agradaram o Pai, né? Sangue de bode, sacrifício de touros, nunca agradou o Pai, mas agradava Jeová. Vocês veem também outra diferença de Jeová e do Pai, né? Como eu disse para vocês, irmãos, tem centenas de argumentos para dizer que Jeová não tem nada a ver com o Pai. Então, irmãos, Jesus morrendo na cruz, ele invalidou a lei. Né? Porque ele mostrou que a lei estava errada, condenou o inocente, e ele mesmo, o inocente, morreu por causa da lei. Por isso que Jesus anulou a maldição da lei que estava sobre nós. Quem está com Cristo sai das maldições da lei de Jeová, né? Jeová deu aquela lei maldita. Né? E por isso também que quando Jesus morreu na cruz, todo aquele cerimonial que existia em Israel, o véu foi rasgado, o véu do templo. Então, isso simboliza o quê? Que o homem pode ter acesso direto ao Pai, que não precisa mais daquele cerimonial de matar pombinho, de ir no sacerdote, que com aquelas vestes toda cheia, bordadas de ouro, não precisa mais nada disso. A gente agora tem um mediador entre o Pai e o homem, Jesus Cristo. Né? Então, essa história do véu que se rasgou de alto a baixo, não precisa abrir, pastor, mas está em Marcos 15:38. Tá? 15:38. Então, irmãos, quando Jesus estava na carne humana, e carne humana é corrupção, e essa corrupção acaba sendo alcançada pela lei, é muito interessante o que está escrito em Romanos, que o pastor abrisse, Romanos 8:3, que fala justamente isso. O que alimentava a lei era a corrupção da carne. Né? E Jesus, vindo na semelhança em carne, ele condenou o nosso pecado foi anulado. Esse condenou quer dizer, ele anulou. Né? Então, Romanos 8:3 fala, porquanto que era impossível a lei de Jeová, certo? Visto como estava enferma pela carne, então pela carne ninguém conseguia cumprir a lei, Deus Pai, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
né? Então, Jesus condenou, Jesus anulou a lei, né? Então, Jesus, irmãos, quando ele nasceu, as pessoas conheciam um batismo um pouco diferente do nosso. Mas Jesus, como ele quis cumprir toda a lei, quis nos deixar exemplos, Jesus ele foi batizado. Agora, a compreensão que a gente tem de batismo é o seguinte: eu vou sepultar o velho homem para nascer o velho homem de Jeová, para nascer o homem em Cristo. Esse é a síntese do batismo, certo? Eu vou lavar meus pecados, né? Vou purificar, vou entrar no reino de Deus através do batismo. Jesus, a gente pensando, por que Jesus se batizou? Né? Ele não tinha pecado, ele não precisava nascer de novo. Ele não tinha nada a ver com aquela lei. Mas Jesus se batizou para mostrar um exemplo para nós. E é interessante também, irmãos, isso está em Marcos 1,9, eu queria que o pastor abrisse também, que fala sobre o batismo de Jesus. Marcos 1,9, que em algumas traduções dá um sentido um pouco diferente, tá? No verso 11, mas vamos chegar lá, Marcos 1,9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão, né? No Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. Vocês veem que o Espírito aqui, irmãos, não desceu sobre todos. E aí ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Esse em quem me comprazo, irmãos, em algumas traduções está dizendo: Hoje te gerei. Né? Então, isso quer dizer que nós somos gerados de novo no batismo. E o que o batismo quer dizer, irmãos? Nós somos uma nova criatura, certo? Nós somos gerados. Só que o batismo, irmãos, todo mundo sabe que o batismo é uma condição necessária para entrar no reino de Deus, mas não é uma condição suficiente. Vocês entendem? É necessário, mas não é suficiente. Você tem que ter uma vida cristã, de obediência, de buscar Deus, de crescimento espiritual. Você não pode chegar a entrar numa igreja cristã e falar: eu quero ser batizada, ponto, não precisa mais nunca mais voltar numa igreja. Não, não é assim não que funciona o negócio. Você tem que mostrar que você está convertido, né? Você tem que ter uma vida cristã, um aprendizado, uma convivência com os irmãos, leitura da Bíblia e da igreja, oração, né? Então, o batismo é o lugar onde você é gerado, mas não é o lugar onde você vai ter o crescimento. O crescimento depende de outras coisas. Então, Jesus também foi gerado no batismo, né? Espiritualmente foi gerado no batismo, só que ele só ficou pronto espiritualmente depois do batismo, né? Então, irmãos, outra coisa interessante é Romanos 1,4. Esse aqui é muito interessante também, porque Jesus ele foi gerado no batismo, certo? E Jesus somente saiu que a gente fala que ele se vestiu da carne, que ele estava na carne, ele só conseguiu mostrar que ele realmente é o Filho de Deus não foi no batismo, foi na ressurreição, né? Por isso que João 1,4 fala: declarado Filho de Deus em poder. Então, quando que Jesus foi declarado Filho de Deus, não filho do homem, Filho de Deus em poder? Segundo o Espírito de santificação, quando que Jesus foi declarado Filho de Deus? Pela ressurreição dos mortos. Então, pela ressurreição, Jesus Cristo é declarado Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele só tinha sido gerado, ele já só estava na meninice. Mas em Romanos 1,4 deixa bem claro
que Cristo é declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição. Ele ressuscitou, por isso temos certeza que Cristo é o Filho de Deus, e não somente o Filho do homem, porque o Filho do homem era o Messias de Israel, né? Então, irmãos, quando Jesus estava em carne, ele era 100% carne. Parece uma frase meio idiota, né? Isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acham, não, Cristo é 50% Deus e 50% homem. Não, irmãos, não existe essa história de 50%. Nós somos novas criaturas através do batismo e temos o nosso crescimento espiritual. Jesus Cristo, ele também foi gerado no batismo, só que ele foi declarado praticamente Deus ou Filho de Deus somente após a ressurreição, tá? E não existe essa história de 50% carne e 50% divino. Jesus, quando ele estava entre nós, nos 33 anos que ele viveu, ele estava em carne, né? Ele não tinha nenhum poder especial. Tanto assim que em Hebreus, também não precisa abrir, pastor, Hebreus 4:15, fala que o nosso sumo sacerdote, ele sabe das nossas fraquezas, porque como um de nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Então, irmãos, também é interessante, Filipenses 2:8, queria que o pastor abrisse também, porque a conquista do homem é a sua obediência, né? Jesus, ele venceu por causa da sua obediência. E Filipenses 2:8 fala assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus venceu por causa da obediência, irmãos. Aquele Cristo crucificado, irmãos, era um Cristo fraco. Segundo Coríntios, pastor, pode abrir, segundo Coríntios 13:4, falando sobre a fraqueza. Por isso que Deus Pai não poderia estar em Jesus naquele momento. Jesus agiu só por obediência. Então, segundo Coríntios 13, verso 4. Porque ainda que foi crucificado na fraqueza, vive contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Isso aqui fala de ressurreição, fala de crucificação, fala da ressurreição, fala que Cristo era como um de nós e fala que vamos viver, porque Deus Pai o ressuscitou, Deus Pai vai nos ressuscitar também, né? Então, já vimos que Jesus encarnou, e o Deus de toda a carne é Jeová. Vimos que Jesus era fraco, mas ele venceu pela obediência, né? Porque Jesus também estava em carne, e em Romanos 7:5, não precisa abrir, pastor, fala que quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nós frutos para a morte, irmãos. Se não fosse Cristo, todos nós iríamos morrer. Não tinha escapatória, né? Então, irmãos, voltando à concepção de Jesus, tá? Aquele espírito que cobriu Maria não era o espírito do Pai, era o espírito de Jeová. Porque se Jesus tivesse recebido uma semente divina, ele iria também ser divino, e se ele fosse divino, jamais ele poderia ser tentado. Lembra que Jesus, após o batismo, ele foi levado pelo Espírito de Jeová para ser tentado no deserto? Por que eu sei que ele foi levado pelo Espírito de Jeová para ser tentado no deserto? Porque em Tiago 1:13 está dizendo que Deus não tenta ninguém e nem é tentado. Se Jesus tivesse uma semente divina, ele ia ser Deus. Uma semente divina não, uma semente do Pai. Ele iria ser Deus, né? Mas não, ele era, naquele momento, um Messias prometido para Israel, queria sentar no trono de Davi e reinar na casa de Jacó, que eram os judeus, né? Então, irmãos,
esse espírito que levou Jesus para ser tentado no deserto, ele está descrito em Lucas 4:1, tá? Não precisa de abrir também, pastor, é só se alguém estiver anotando, porque é muita coisa, senão, se a gente for ler tudo, não vai dar tempo, irmãos. Então, quando Cristo habita entre nós, ele deixa de ser Deus. Ele foi sujeito a dores e as mesmas tentações de nós. Se ele tivesse um DNA divino do Pai, ele não seria sujeito às mesmas tentações de nós, que nós. Então, irmãos, Maria gerou Jesus através de um Espírito Santo que a cobriu como uma sombra escura, né? Um Espírito Santo meio escuro, né? Então, o Deus de toda a carne, Jeová, que a gente viu lá em Jeremias, ele achou que ele estaria produzindo em Maria o Messias de Israel. Mas Jesus se negou a ocupar esse cargo. Jesus sabia que a missão dele era outra aqui na Terra, né? Então, aquele Deus que iria reinar com vara de ferro, que ia se sentar no trono de Davi, que ia reinar eternamente sobre os judeus, era o Deus, era o Messias que os judeus estavam esperando. Tanto assim, irmãos, que João 1,45, que eu acho que esse é bom o pastor abrir, está falando de Filipe, dos discípulos de Jesus, né? Jesus, ele achou Filipe e indicou Filipe, Filipe, segue-me. Aí em João 1,45 fala assim, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Eles estavam prometendo o Messias de Jeová, a gente achou, ele se chama Jesus de Nazaré. Então, os discípulos, irmãos, não sabiam dessa revelação. Essa revelação veio através, principalmente, de Paulo, porque Pedro foi também repreendido várias vezes, inclusive Pedro tinha o tal do evangelho da circuncisão, né? Outra coisa, irmãos, também João Batista achava que Jesus estava agindo de uma maneira muito esquisita, né? Isso está em Lucas 7,19, que João Batista estava preso e estava ouvindo falar de Jesus. Poxa, Jesus está andando junto com publicanos, com pecadores, com meretrizes. Não, o Messias de Jeová vai reger o mundo com vara de ferro, vai condenar todo mundo, vai cumprir a lei. Que história é essa? A mulher adulta ia ser apedrejada, e Jesus chega e impede que ela seja apedrejada. Adultério, na lei fala que tem que ser apedrejada, né? Então, Lucas 7,19, irmãos, fala justamente isso. Tá? João chamando... Isso, o pastor vai colocar, João 7,19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha a dúvida, irmãos, que João teve. Jesus não estava se encaixando como o Messias de Jeová. Vocês entendem a profundidade desse versículo? Que João Batista, ele foi o último profeta de Jeová, e ele começa a duvidar que Jesus seria o Messias de Jeová. Se até João Batista, que conhecia toda a lei, duvidou que Jesus era o Messias de Jeová, eu posso ter a certeza, irmãos, porque eu tenho o resto da história contada, que Jesus, ele veio para ser o Messias de Jeová. Só que na vida dele, do ministério, ele renegou tudo, fez tudo o contrário. Vocês viram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo. Né? Tanto assim que Jesus fala, olha, você vai lá e responde para João, que os cegos veem, os surdos ouvem, e os leprosos são purificados, e isso tudo tem um sentido literal e espiritual. Os mortos ressuscitam e aos pobres anunciamos o evangelho. Né? Então, irmãos, vocês veem que Jesus se fez carne, habitou entre nós
e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, e não como Messias de Jeová. Né? Isso está em João 14, se alguém estiver anotando. Então, irmãos, tem 7 frases que Jesus falou na cruz, 7 frases muito interessantes. A primeira frase que Jesus disse, irmãos, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso está em Lucas 23, 64, não precisa abrir, pastor. Essa frase explica o perdão, né? Pai, perdoa-os. A segunda frase que Jesus disse é para o Dimas, né? Para aquele ladrão que conhecia Jesus. Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase, Jesus está mostrando a salvação. Então, perdão, salvação. Está em Lucas 23, 43. Quando ele olha para sua mãe e tem um amor por ela, e vê que ela vai sofrer por causa da morte de Jesus, aquele amor de Jesus brota e ela fala assim, mulher, eis aí seu filho, e fala para o discípulo, eis aí a tua mãe. Ele fala isso para o discípulo do amor. Isso está em João 19, 26 e 27. Então, Jesus mostrou perdão, salvação, amor. O que mais que ele mostrou na frase? A frase mais importante que eu quero falar para vocês. Ili lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Isso está em Mateus 27, 46. Jesus, naquele momento, irmãos, estava rompendo com Jeová, porque até aquele momento Jesus estava morando na carne de Jeová, que Jeová tinha dado. Então, aquele momento foi o momento que ele rompeu com Jeová, porque ele sabia que ele ia morrer, certo? Aí Jesus, ainda mostrando que ele estava lá como humano, ele disse, tenho sede. Tá vendo? Ele falou assim, olha, eu estou despido de toda a minha divindade nesse momento, né? Então, Jesus, naquele momento que ele disse, tenho sede, ele quis dizer, olha, vocês estão vendo, eu não sou divino. Eu estou fazendo isso em obediência. Tá? Isso está em João 19, 28. Depois ele falou outra frase, está consumado. A sexta frase, está consumado. Isso, irmão, sabe o que ele quis dizer? Olha, eu já fiz tudo o que tinha que fazer para você ser salvo. Não vai ser por obras que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque eu estou consumando agora o ato da sua salvação. Você vai ser salvo porque eu morri na cruz e está consumado. Se você vai ser uma pessoa transformada, se você vai ser uma pessoa liberta do vício, se você vai ser uma pessoa obediente a Deus, isso aí vai ser consequência do seu amor por Deus. Mas a sua salvação já está aqui, já está consumada. E a última coisa que Jesus falou, irmãos, que é muito significativa, que está em Lucas 23, 46, que não precisa abrir, pastor, fala assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, irmãos, Jesus retorna para o Pai, que não teria sentido, irmãos, Jesus entregar o Espírito Santo para alguém que o tinha abandonado, que seria Jeová, né? Não tem sentido. Alguém te abandona e você fala, agora eu entrego meu Espírito, você me abandonou, mas eu vou entregar meu Espírito para você. Quer dizer que Jesus dialoga com o Pai, dialoga primeiro com Jeová, né? Ó, você está me desamparando porque eu estou perdendo a minha... Como que eu posso falar isso? Jesus estava expirando, estava morrendo, né? E ele fala para o Pai, Pai, a ti entrego o meu espírito, né? Então, irmãos, isso também eu vou deixar só o versículo, se alguém quiser ler, tá? Porque nós temos 6 minutos para terminar, em Romanos 6:5, que fala que se fomos plantados juntamente com ele, a semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da ressurreição. Está em Romanos 6:5. O que isso quer dizer? Olha, Jesus, ele morreu, teve o corpo glorificado, foi para o céu. Nós também seremos ressurretos de maneira semelhante a Cristo, né? Por quê?
o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o nosso pecado, o nosso corpo do pecado, seja desfeito, né? Esse é o batismo, né? Para que nós não sirvamos mais ao pecado. Então, irmãos, como eu disse, quando Jesus morreu, rasgou-se o véu, né? Rasgou-se a separação. Então, nós temos acesso ao Pai, né? Que a lei impedia o acesso ao Pai, porque a lei é maldita, que a lei ela escraviza o homem, porque a lei foi dada para a maldição do homem, né? A lei de Jeová, eu estou dizendo, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em 2 Coríntios 5,16. Como eu disse, a Bíblia, só assim, a referência em 1 Coríntios 15:50 fala que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, né? Então, por isso que Cristo teve que ter o corpo glorificado para ele poder subir ao céu, né? Porque a nossa carne, a carne dele era corruptível, certo? Então, em 2 Coríntios 5,16, você já viu, né? 2 Coríntios 5,16 fala assim, Paulo falando, irmãos, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda também que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, né? Então, aquele Cristo segundo a carne foi modificado, teve o corpo glorificado, né? Tanto assim que os discípulos não conheceram ele, né? Ele precisou de falar, põe a mão aqui, olha, no ferimento, né? Falou para Tomé, né? Não seja incrédulo, né? Seja crente, né? Então, irmãos, como nós lemos lá em Romanos, né? Da mesma maneira, a semelhança do que aconteceu com Cristo vai acontecer com nós, né? Então, eu queria que o pastor abrisse agora em 1 Coríntios 15:51, que está sintetizando mais ou menos o que eu falei em Romanos, irmãos. 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, olha a transformação do nosso corpo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, irmãos. Corpo transformado, não é mais aquele corpo de carne e osso. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, tá, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade. Eu vou ler de novo 54, irmãos. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada a morte na vitória. Olha que coisa maravilhosa esse versículo, irmãos. Então, Jesus se vestiu dessa corrupção, que foi a carne, através do Espírito Santo de Jeová, que cobriu Maria, né? E esse mesmo Jeová abandonou Jesus na cruz, Eli, Eli, sabactane, né? E em seguida Jesus se entrega ao Pai, né? Quando o templo foi rasgado, inclusive o Espírito Santo, como eu já disse para vocês, o Espírito Santo do Pai foi mandado a nós dias depois, somente quando Cristo foi elevado ao céu, né? Então, aquele Espírito que fecundou Maria foi o Espírito Santo de Jeová. Tá, irmãos? Eu sei que essa palavra é meia contundente, né? Mas nós vimos que tem muito respaldo bíblico, né? Então, Jeová achou que tinha criado um Messias para ele, né? Um Messias para obedecê-lo. Mas Cristo, irmãos, deixou bem claro
que ele não estava aqui na terra para seguir os preceitos de Jeová e nem se sentar no trono de Davi, nem reger os judeus, né? Então, Jesus mostrou o quê? Que eles conheciam um Deus da guerra, Jesus veio mostrar paz. Aquele Deus que eles conheciam era olho por olho, dente por dente, Jesus vem e ensina o perdão. Aquele Deus que era o Deus do ouro e da prata, Jesus vem e fala assim, olha, sabe que esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Né? Jeová era um Deus arrogante, era um Deus vingador. Aí Jesus vem e fala assim, e fala não, ele mostra que ele é manso e humilde, né? Jeová mandava vir fogo do céu para consumir os homens. Jesus vem e fala assim para os discípulos, vós não sabeis de que espírito sois. Jeová mandou aquela lei para escravizar o homem. Jesus vem, morre por causa da lei e fala, ó, vocês estão libertos da lei. Então, irmãos, a gente vê que aquele espírito de Jeová, destruidor, inimigo do homem, que manda espírito de mentira, que manda espírito mal, não tem nada a ver com o Espírito Santo do Pai, irmãos. Então, Jesus foi criado em carne através do Espírito Santo de Jeová, mas durante a vida inteira dele, ele mostrou obediência ao Pai. Por isso que muitas pessoas ficavam meio confusos, né? Mas que Messias é esse, né? Que filho do homem é esse que se contrapõe ao Deus que ele deveria de obedecer, Jeová, né? Então, irmãos, essa palavra que eu trouxe, eu gostaria que os irmãos conferissem na Bíblia os versículos que eu deixei. Eu sei que o assunto é altamente polêmico, mas centenas de pessoas já abraçaram esse modo de ver a Bíblia, né? Esse modo de ver que é a Bíblia lida em sua profundidade, e não um pastor que vem, lê um versículo e desenvolve todo um contexto em cima daquele versículo, e você tem que, quando tem alguma dúvida, o pastor, não, aceita, irmã, pela fé. É melhor o irmão não ficar lendo muito a Bíblia, não, senão o irmão vai ficar confuso, né? Então, irmãos, a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é a que liberta. Amém, irmãos? Eu quero só fazer uma pequena oração para terminarmos. Senhor Jesus, nós te glorificamos, te engrandecemos, Pai, porque a tua palavra é viva, eficaz, é penetrante, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor. Nós só temos, Senhor, a te agradecer, a te glorificar, a te engrandecer pela tua palavra. Abençoe a todos que estão ouvindo esta palavra, Senhor, e que ela possa ser sedimentada em nossos corações. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.